Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, nosso encontro de todas as semanas, agora já em 2024, né? Temporada de 2024, relembrando programas marcantes, novelas principalmente, na longa trajetória da nossa TV. Hoje vamos falar sobre uma novela que agora, nesse comecinho de ano, está completando 35 anos, uma das melhores novelas da TV Globo, O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz. O Salvador da Pátria. Essa é uma das 3 melhores novelas que eu vi na minha vida. Antes de falarmos sobre essa novela, O Salvador da Pátria, eu peço a você, como peço sempre, que, se não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative no sininho as notificações para não perder nada do que a gente publicar aqui, certo? Assista segunda-feira nosso podcast Ligados na TV, toda segunda-feira à noite. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos com outras pessoas que curtam os assuntos que a gente apresenta aqui. Tudo isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Temos crescido muito com esse apoio de vocês, obrigado. E avalie com carinho a chance de você se tornar um membro aqui do canal, tem aqui embaixo, seja membro. Ali você entende direitinho como é que funciona, que privilégios, por assim dizer, né? Que mimos você tem na condição de membro. Dá uma olhadinha, tá bem? O Salvador da Pátria estreou no horário nobre, o que hoje a gente chamaria de novela das 9 da TV Globo, né? No dia 9 de janeiro de 1989. E tinha uma missão, né? Que acontece muito quando você tem uma novela de grande sucesso, né? E a substituta tem uma grande responsabilidade, né? No caso, o Salvador da Pátria entrou no lugar de Vale Tudo, do Gilberto Braga, do Agnaldo Silva e da Leonor Basser, que embalou o povo ainda naquela semana de Ano Novo para a gente descobrir quem matou Odete Roitman, né? Que só foi revelado no último capítulo da novela, no dia 6 de janeiro. Pois bem, Lauro César Muniz passou quase a década de 80 inteira afastado da faixa das 8 horas na TV Globo. Ele havia saído da emissora, depois voltou, escreveu especiais, escreveu para outros horários, né? Mas havia retomado a sua atividade como autor de novela das 8, assim como ele tinha feito nos anos 70, né? Apenas em 1986 com uma história chamada Roda de Fogo, na qual ele teve a parceria do Marcílio Moraes. Em O Salvador da Pátria, colaboraram com com o Lauro César Muniz, o Alcides Nogueira, durante a novela toda, né? E durante um breve período, a Ana Maria Mouretson. Por que um breve período? Porque ela, que não estava na novela desde o começo, começou a ajudar Alcides Nogueira a escrever a novela devido a males de saúde do Lauro, a certa altura da história, né? Mas ela acabou sendo deslocada para fazer a novela seguinte com Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, que é Tieta. Muito bem, do que é que trata essa novela, O Salvador da Pátria, que tem um título tão sugestivo? O personagem central é um boia fria, que vivia de colher laranjas. Já havia trabalhado em lavoura de café e colhia laranjas na novela, numa região do interior paulista, entre duas cidades, uma um pouco mais desenvolvida, Ouro Verde, e outra predominantemente agrícola, Tangará. Esse personagem era Salvador da Silva, mas todo mundo o conhecia por um apelido, Sassá Mutema, que era o Lima Duarte, né? Um personagem pelo qual ele tem muito carinho, inclusive. Sassá Mutema tinha cerca de 50 anos de idade, era uma pessoa doce, pura, ingênua até certo ponto, mas não era bobo, não era burro, né? Ele tinha um jeito assim um pouco esquisito, bem caipira mesmo, né? Mas não era desprovido de inteligência. E trabalhava na fazenda de um deputado, né? Um político que já havia sido prefeito da cidade, estava em campanha para deputado, chamado Severo Toledo Blanco, que era o Francisco Cuoco. Esse homem, de uma família respeitada, tida como exemplo de moral, né? Casado com Gilda, que era a Suzana Vieira,
uma raposa da política, até mais do que ele próprio, né? E com ela tinha 2 filhos, o Sérgio Maurício Matar e a Rafaela Arjara Tureta. Esse homem mantinha um caso com uma mocinha da Bahia que morava lá em Tangará, chamada Marlene, que era a personagem da Tássia Camargo. Esse caso dele com a Marlene podia prejudicá-lo muito seriamente nas suas intenções de ascensão política. E ele chegou aos ouvidos de um radialista muito popular naquela região toda, ouvido pela grande massa, não é? E que não valia nada, o Juca Pirama, personagem do Luiz Gustavo. Juca Pirama colocou a boca no mundo ali, ou ameaçou fazer isso, né, na rádio. Ele dizia que ia revelar quem era o deputado que explora a menininha, que mantém uma menininha, veja a dramaticidade, né? A menininha como sua escrava sexual, assim mesmo, al. O Luiz Gustavo, um excelente ator, e ele fez esse personagem brilhantemente, né? Aquilo é um problema para o Severo. Então, para afastar das pessoas essa semente da maledicência do Juca Pirama, que ia realmente prejudicá-lo, ele não mata o Juca, nem nada disso. O que ele faz? Ele casa a Marlene. Ele legitima a situação da Marlene para a cidadezinha. Mas ele casa com quem? Com o Sassá. Ele faz com que a Marlene se case com o Sassá e com isso ela se torne uma dona de casa respeitável. Mas tudo está combinado, ele vai continuar se encontrando com ela, indo visitá-la, só que para todos os efeitos o marido é o Sassá. O Sassá concorda com isso, desde que ele tenha para si uma moça que acaba de chegar à região e porque ele se apaixona perdidamente. Ele mescla uma devoção que ele tem por aquela mulher que é bonita como uma santa, como Nossa Senhora Aparecida, nas fantasias dele, né? Ele que é uma pessoa muito pura, e ao mesmo tempo, enquanto um homem gosta de uma mulher também, né? Ele mescla essas duas sensações. A respeito da professora Clotilde, que era a Maitê Proença. Ela vai para Tangará para dar aulas para os boias frias, porque ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre a alfabetização em adultos, até já de uma certa idade, como era o caso do Sassá. Ela era professora dele e dos outros boias frias, e usava para essas aulas um espaço na escola rural, na fazenda do seu Quinzote, o antigo prefeito de Tangará, o seu Joaquim Xavier, que era o papel do Mário Lago. Pois bem, o Sassá se apaixona pela professora e daí surgem diversos conflitos, porque é claro que Severo não cumpre essa palavra que ele tem empenhada com o Sassá de, entre muitas aspas, dar a professora para o Sassá. Mas ele faz com que ela dê aulas a ele, né? E dali, digamos que o Sassá faz o resto, né? Com essa proximidade. É como ele vê a coisa. E a Clotilde fica com a pulga atrás da orelha, em torno de por que o Sassá tem aquela ligação tão estranha, se casou de repente com a Marlene. A Marlene, uma moça bastante mais jovem do que ele, muito bonita, que eventualmente não daria nem trela para um homem como era o Sassá, né? Mas a situação evolui de uma tal forma que Marlene e Juca Pirama são encontrados mortos, eles são assassinados, na casa de Marlene e de Sassá. E numa situação não muito elogiosa, digamos assim, né? Os corpos são encontrados com o Juca Pirama sem as calças, né? A Marlene também com menos roupa do que deveria, por assim dizer. Tudo aquilo se configura para que todos pensem que é uma cena de adultério, né? Afinal de contas, a Marlene era casada. E ela tinha tido um envolvimento, uma ligação com o Juca Pirama como vingança pelo que o Severo estava fazendo com ela e por acreditar numa eventual solidariedade que ele tivesse com a sua situação. Juca Pirama era muito bom de lábia, né? E Sassá é o suspeito natural de ter dado fim a esse radialista e a sua jovem esposa ao flagrá-los juntos. Sassá não fez isso. A gente não sabe quem fez, até o final da novela, inclusive. Eles morrem no capítulo 15. Mas aquilo rende a ele uma grande popularidade na cidade, porque ele lavou a sua honra com sangue, por assim dizer. Quero lembrar que nós estamos falando de uma novela de 1989, passada numa cidadezinha muito pequena, né?
A história, o embrião dessa história foi concebido nos anos 70, num caso especial do Lauro, chamado O Crime do Zé Bigorna, feito pelo mesmo Lima Duarte, né? Então, é claro que essa visão que as pessoas têm do Sassá é bastante discutível, em termos de que ele não tinha que ter tomado uma atitude dessa, caso tivesse tomado, mas enfim, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. As pessoas passam a respeitar o Sassá. Existe uma torcida para que ele não pague por esse crime, já que ele o cometeu para lavar a sua honra. E Severo aciona um grande advogado para defender o Sassá na justiça, o Dr. Cássio Marins, que é o Thales Panchacon. Afinal de contas, o Severo deve essa ajuda, né? Ele está ligado para sempre ao Sassá, por conta de diversas situações da política local e porque tudo começou com o arranjo que ele teve de casar Sassá e Marlene. Esse capital político do Sassá interessa muito a todas as forças que disputam o poder em Tangará. Que forças são essas? Além do próprio Severo e da Gilda, nós temos um banqueiro que apoia Severo, que é o Dr. Hermínio de Souza Teles, papel do Benjamin Catan. Nós temos a fazendeira viúva Marina Sintra, que é vivida pela Bete Faria, mãe de 2 filhas, a Camila, que é a Maiara Magre, e a Alice, que é a Suzy Rego, né? E temos outras figuras que são importantes, que fazem pender a balança para um lado ou para o outro, né? O Dr. Lauro Brancato, que é o Cécio Thierry, um médico muito respeitado, candidato da Marina nas próximas eleições a prefeito, né? Temos um jurista, que é o Dr. Regis de Abreu, papel do Nelson Dantas. Aliás, é o Dr. Décio de Abreu, papel do Nelson Dantas, pai de um jornalista, o Regis de Abreu, que é o Eduardo Galvão, né? Temos um outro correligionário da direita ou de centro, que é o Gil, papel do Tácito Rocha, que entra na novela no seu decorrer, né? E de saída, já no primeiro capítulo da novela, nós descobrimos a ligação de Juca Pirama, que vendia uma imagem de homem correto, defensor dos bons costumes, da moral, um homem de bem, né? Enfim, quando a pessoa arrota muita moralidade, assim, a gente precisa sempre ficar com o pé atrás, né, gente? Guardem isso, se não guardaram ainda, depois de tudo que andamos vivendo, né? E aquele era um ano que teríamos eleições, inclusive, e o povo não aprendeu muito com o Juca Pirama, que acompanhou o ano todo, né? E o Severo, a Marina, o Sassá, a Clotilde, enfim. Juca Pirama tinha um envolvimento com uma rede de tráfico de drogas internacional. Ele servia de atravessador, né? Ele trazia droga do exterior, da Bolívia, se eu não me engano, da Colômbia, enfim, né? Dos países vizinhos aqui. E quem era uma pessoa envolvida por ele sem imaginar esse tráfico de drogas na vida do Juca? O seu irmão, João Matos, que era um piloto de carreira, né? Interpretado pelo José Wilker. José Wilker, na ocasião, voltando à TV Globo, depois de Roque Santeiro. Nesse meio tempo, ele teve uma passagem pela TV Manchete, né? Não só como ator, mas também como chefe do departamento de teledramaturgia. João era casado com Ângela, que era papel da Lucinha Lins, e tinha uma filhinha pequena, a Regina, que era a Natália Lage. João tem a sua vida desgraçadamente perturbada pelo Juca, porque a polícia está investigando essa rede de tráfico de drogas. E o João traz as drogas por não saber que são drogas, né? Eles vêm de La Paz, no começo da novela, se eu não me engano. E, ao chegar no Brasil, ele é apanhado e é preso, acusado de tráfico internacional de drogas. O Juca finge que quer ajudá-lo, que isso, que aquilo, mas aí ele é obrigado a se revelar, né? Olha, João, eu não podia te dizer, porque senão você não trazia e tal, mas a organização vai te ajudar, tem advogados que cuidam disso quando alguém é preso e tudo mais, né? E o João tem a sua vida, assim, virada do avesso. A mulher larga o João, né? O Juca se oferece para ajudá-la, porque na verdade ele quer essa cunhada para si, quer virar pai da sobrinha. É um grande salafra, né? Então a novela é toda construída nesses primeiros 15 capítulos em torno de você ver que vão matar o Juca Pirama, né? E ele tem muitos e muitos inimigos que são capazes de fazer isso. Ou pessoas ligadas a eles que poderiam ter seduído
pelo seu parente, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu marido, que foi prejudicado por ele, né? E os seus próprios asseclas do tráfico de drogas, né? Existe um subchefe ali com quem o Juca tem contato, que é o Zenóbio, ou o Zen, como eles o chamam, interpretado pelo Ivan Cândido. E todo esse problema do Sassá, de quem matou a Marlene e o Juca Pirama, o próprio tráfico de drogas, enfim, tudo isso é investigado pelo delegado local, o Dr. Plínio Coll, que é o Antônio Grassi. João foge da penitenciária agrícola, porque ele é condenado a 4 anos de cadeia, e vai se instalar justamente em Tangará. Mas aí o irmão já está morto. Ele vai assumir a rádio de Tangará, a Rádio Clube de Tangará, no lugar do irmão, mas sem que saibam que ele é irmão dele, sim com uma identidade que é arranjada pela organização. Ele passa a ser Miro Ferraz. E se liga romanticamente a Marina Sintra. Só que essa organização de tráfico de drogas, além de manter o João preso a ela, como mantinha o Juca, ela envolve diversas outras pessoas da cidade. Nós vamos acompanhando isso no decorrer da novela. Por quê? De um lado nós temos Sassá, que é eleito prefeito de Tangará, graças à sua grande popularidade, né? Depois de ter o seu apoio disputado por várias correntes políticas locais, ele mesmo se lança prefeito e vence a eleição. Ao mesmo tempo que ele aprende cada vez mais a ler, a escrever, noções de cultura de vários assuntos, enfim, com a Clotilde. Né? Existe essa paixão dela por ele também, a gente pode dizer, mas a Clotilde tem traumas muito fortes na sua vida que fazem com que ela resista a novas ligações amorosas. É uma moça muito bonita, chama a atenção de um engenheiro, Paulo Silveira Júnior, que é o Marcos Paulo, né? Que vai para a cidade para construir uma fábrica de suco de laranja para Marina Sintra, porque ela quer concorrer com Severo Blanco também nesse campo. Severo já tem a dele, né, que se chama Blancitrus, se eu não estou equivocado. E ela ficou para trás, né, agora quer correr atrás do prejuízo, nesse campo do suco de laranja. E a Clotilde tem segredos do seu passado, né? Ela foi se refugiar lá no interior porque lhe conveio. E embora realmente a pesquisa era real, a pesquisa que ela desenvolvia sobre a alfabetização de adultos, enfim. Ela, inclusive, tem um marido que vai à cidade atrás dela, ele entra no meio da novela, né, que é o Ricardo, interpretado pelo Gracindo Júnior. Né? E ligado a esses personagens centrais, nós temos também um que acabou prometendo muito e não dando em muita coisa, Eduardo Correia, que é o Cláudio Cavalcante. Eduardo é um antigo caso da Marina, de quando ela ainda não havia se casado, né? Com o pai das meninas, o Raul Sintra. E Raul Sintra é só citado, né? E ele vai conduzido a Tangará pelo Juca, porque o Juca quer chantagear a Marina para ele ser candidato a prefeito e ela apoiá-lo. Então também existe esse componente político, né? Só que, de um lado, nós temos o Sassá crescendo cada vez mais na vida, se tornando uma coisa distante daquele homem puro que nós conhecemos no começo da novela, que conversava com as plantas, as flores vicejavam, porque ele conversava com elas: "Hein, florzinha, vou plantar a sementinha, colocar uma aguinha, e meu Deus do céu, vai abençoar, vai jogar sol, vai dar muita saúde, vai crescer, vai ficar bonita." E ele, né, conversava, assim, tinha uma ingenuidade muito grande, o Sassá Mutema. E ele passa a ser um homem que joga bem na sua condição de prefeito, de político, de homem de prestígio, né? Por não ser burro. Né? E agora ele tem elementos de instrução para jogar melhor. Ele sabe que está sendo usado por todos e os usa também, por que não, na medida em que aquilo lhe convém. Né? O Sassá tem um conflito de, quem sabe, até tornar-se um mau caráter, se ele achar que aquele é um caminho. Só que isso ameaça a pureza que mora dentro dele, a conquista do amor verdadeiro da Clotilde, né, que ele empreende no decorrer da história, né, e ele quer efetivamente ajudar o povo, sabe como o povo vive, porque fazia parte dele até pouquíssimo tempo atrás. Né. Junto a isso nós temos a disputa de Tangará como, vamos dizer assim, um entreposto do tráfico internacional de drogas. E essa organização tem um líder, que nós não sabemos quem é, uma pessoa que está acima do Zenóbio. O Zenóbio, inclusive, morre no meio da novela. Né? E essa pessoa, ela faz com que
todos em Tangará virem baratas tontas, pensando que Juca Pirama está vivo. Nós, inclusive, ficamos nessa expectativa na novela. Será que Juca Pirama está vivo? Porque surgem gravações com a voz de Juca Pirama tumultuando a estabilidade política da cidade e emocional dos seus ali personagens centrais, né, literalmente. Só que Juca Pirama realmente está morto. E quem está por trás dessa ideia e de toda a organização é uma pessoa inesperada, né? Severo passa a novela toda dividido entre um amor verdadeiro que ele sente ali por uma moça que ele conhece, a neta do Dr. Hermínio, chamada Bárbara, que é a Lúcia Veríssimo, né? É muito bom quando eles se conhecem. Ela o conhece assim numa quadra de tênis, eles conversando, e ele não a reconhece, ele só tinha visto criança, né? Aí fala assim, eu vou votar em você, você é o Severo Blanco, né? Ele fala, sou. E você, como é seu nome? Ela fala, meu nome é Bárbara. Aí ele Bárbara mesmo. Que é uma moça realmente muito bonita, interessante. E ele chega a querer romper o casamento para viver com ela, enfim, uma coisa que ele não fez em nome da Marlene, por exemplo, né? E nessa coisa de o Sassá ter que disputar a Clotilde com o Ricardo, há um problema dela também se desencantar com o que ele está se transformando na política, enfim, o Sassá tem envolvimentos bastante intensos, digamos assim, com a Gilda, né? Eles chegam até a se casar, e com a própria Bárbara. A Bárbara vai se bandeando para o lado do Sassá, enfim. O final da novela se constrói de maneira a nos mostrar que Bárbara é a líder da organização de tráfico de drogas. Pois é. E existem muitas pessoas que fazem parte dessa organização infiltradas na cidade por conta dessa maneira como Tangará era enxergada, né? Por exemplo, o subdelegado Jaime, que era o Walter Santos, que foi quem matou o Juca Pirama e a Marlene, né? Porque aquilo ia servir aos interesses da organização, e também a Diná, que vivia como uma espécie de governanta da Casa da Marina, interpretada pela Aldine Miller. Na verdade, a Diná não se chamava Diná, se chamava Aida. Também existia o verdadeiro Miro Ferraz, que atendia por uma identidade falsa de Roberto, que era o Jorge Otto, e uma moça que a gente conhece como a Loira Misteriosa. Ela se envolve com vários personagens para tirar proveito, descobrir coisas, enfim, e para cada um deles ela dá um nome. Um conhece como Verônica, outro como Vilma, outro como Vera, outro como Valéria. Era Ana Maria Nascimento e Silva, né? A loira com os nomes iniciados por V. No final da história, depois de sofrer muito com tudo que acontece com ele também, né? Sassá tem coragem de revelar na televisão que a cidade está sob ameaça de uma grande organização de tráfico de drogas, cuja líder é a Bárbara, que naquele momento está no aeroporto indo embora do Brasil para ficar impune. Então ele consegue evitar que ela consiga fugir, né? Ele consegue fazer com que ela seja presa. E com isso se reconecta com os reais interesses, tanto do povo que o elegeu, quanto da sua própria natureza, né? E reconquista de uma vez por todas o respeito da Clotilde, com quem ele termina a novela, né? Essa novela ela foi escrita com grandes preocupações com o futuro do Brasil, né? Naquele ano nós teríamos as primeiras eleições depois de quase 30 anos sem que o povo escolhesse o presidente da República. Então, é realmente muito simbólico que o autor, o Lauro César Muniz, né, tenha querido desenvolver uma novela com essa história, com essas temáticas e com esse nome, O Salvador da Pátria, né? E no final da novela, uma das últimas cenas da novela, né, o seu Quinzote fala, atenção, vai falar o Salvador da Pátria, que o Sassá está nos braços do povo, né? E o Sassá diz, não, Salvador da Pátria não. A pátria que tem dignidade, que sabe do seu potencial, que vai para frente, tudo, uma pátria que realmente tem futuro, não precisa de salvadores, né? Quem salva a pátria é o povo. Ele diz algo assim. E é claro que aquilo nos mostra mais claramente ainda que ele estudou bastante, agora é um homem importante, é um político com até chances de ser mais coisas, né, do que prefeito de Tangará, mas ele, digamos, não perdeu dentro de si aquele Sassá. O Sassá só melhorou, né? Ele se aprimorou. E
Em outros países, inclusive, o título da novela não tem esse mesmo significado. Então, praticamente no mundo todo, o nome dela é Sassá Mutema, né? E não como aqui, o Salvador da Pátria. O Lauro teve muitos problemas, muitas pressões para desenvolver essa história. Por conta desse teor altamente sério e político da novela, foi uma novela que fez tanto sucesso quanto Vale Tudo ou mais, né? É bom que se diga isso, porque hoje existe um culto muito grande em torno do Vale Tudo, né? E Vale Tudo é realmente uma grande novela e fez muito sucesso. Mas em números de audiência, né, para quem se importa com isso, Salvador da Pátria não ficou em nada a dever a ela. Muito pelo contrário. E havia uma parte da população e dos construtores de opinião, digamos assim, que acreditavam que a novela, através do Sassá, principalmente, fazia uma apologia à candidatura do nosso atual presidente da República, inclusive, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento disputava a presidência pela primeira vez. Outros já achavam que justamente pelo Sassá ser como era, na verdade a novela podia eleger Fernando Collor, né? Mas para isso também não faltava quem dissesse que Salvador da Pátria era para eleger Lula. Então, para ficar bem dos dois lados, a novela das 7, que Rei Sou Eu, era para eleger Collor. Enfim, não consta que a intenção da novela fosse eleger este ou aquele presidente da República. Havia mais de 20 candidatos, né? Só que, claro que com o alcance que uma telenovela tem, ainda mais a das 8, o Lauro sofreu muitas pressões para que o Sassá não virasse presidente da República no final da novela, que era o que ele até gostaria de fazer. Então o Sassá, na abertura, se vocês repararem, ele sobe a rampa do Planalto, né? Tem vários cenários e um deles é a rampa do Planalto. Mas Sassá termina a novela de bem com o povo, de bem com Clotilde, de bem consigo mesmo, só que prefeito de Tangará. Parou por aí. Uma grande novela, grandes interpretações do elenco todo, já está no Globoplay. Outro dia eu falei que agosto não estava, né? Está sim. O Salvador da Pátria já está no Globoplay há algum tempo, foi exibida no canal Viva com êxito. Veja esta novela pensando no contexto em que ela foi feita. Não só essa, como qualquer outra novela antiga. Você pode se surpreender. Vá sem preconceitos. TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau.